Minha meia-irmã removeu todas as fotos da minha mãe falecida e de mim da casa do meu pai. Eu dei a ele um álbum de fotos em seu aniversário de 60 anos na frente de todos. Meu pai se casou novamente quando eu tinha 19 anos e já morava sozinho. Sua nova esposa, Glória, parecia legal o suficiente e eu fiquei feliz por ele ter encontrado alguém, depois de ficar sozinho por 6 anos desde que minha mãe faleceu. Glória tinha uma filha chamada Waverly, que era 2 anos mais nova que eu. Tentei ser acolhedor porque sabia que misturar famílias era difícil. Waverly não se esforçou nem um pouco desde o primeiro jantar em família. Waverly deixou claro que não me considerava família de verdade. Ela falava por cima de mim constantemente. Ela corrigia coisas que eu dizia. Mesmo quando eu estava certo, ela fazia comentários sobre como finalmente tinha uma figura paterna, já que seu próprio pai partiu quando ela era pequena. Ela agia como se meu pai fosse dela agora, e eu fosse apenas alguém do passado dele que aparecia ocasionalmente. Eu não morava mais em casa, então disse a mim mesmo que não importava. Visitava a cada poucas semanas para jantar e feriados, e eu sorria apesar da atitude de Waverly, e focava em passar tempo com meu pai. Ele estava feliz com Glória, e isso era o que importava. Eu conseguia lidar com uma meia-irmã irritante por algumas horas de cada vez. Então notei as fotos. A casa do meu pai costumava ser cheia de fotos minhas crescendo, minhas fotos da escola na parede do corredor, minha foto de formatura na lareira, fotos espontâneas minhas e do meu pai pescando, acampando, comemorando aniversários, fotos da minha mãe antes de ficar doente. Aquelas fotos estiveram lá minha vida inteira. Eram parte da casa tanto quanto as próprias paredes. A primeira vez que notei que algo estava errado, 2 das minhas fotos da escola estavam faltando no corredor. Perguntei ao meu pai sobre isso e ele pareceu confuso e ele disse que Glória devia tê-las movido enquanto redecorava. Eu as encontrei em uma caixa na garagem. Eu mesmo as coloquei de volta no lugar. Um mês depois, elas tinham sumido de novo. E desta vez, mais 3 fotos haviam desaparecido também. Encontrei-as na mesma caixa, agora junto com minha foto de formatura e 2 fotos da minha mãe. Confrontei meu pai diretamente e ele disse que não sabia o que estava acontecendo, mas que tinha falado com Glória. Nada mudou. A cada visita, mais fotos desapareciam, as fotos da pescaria, as memórias do acampamento, minha festa de 5º aniversário, meu primeiro dia de escola. Uma a uma, toda a minha infância estava sendo apagada das paredes da casa do meu pai. Enquanto isso, fotos de Waverly começaram a aparecer em todos os lugares. Seus retratos de formatura substituíram os meus no corredor, sua celebração de aceitação na faculdade ocupou um lugar na lareira onde minha foto de formatura costumava ficar, suas fotos de infância preenchiam molduras que costumavam conter imagens minhas e da minha mãe. A casa em que cresci estava se tornando um santuário para alguém que morava lá há menos de 2 anos. Eu sabia que era Waverly. Glória era gentil demais para fazer algo tão cruel, e meu pai era alheio demais para notar as mudanças acontecendo gradualmente. Waverly estava me removendo metodicamente da casa da família e me substituindo por ela mesma. Quando finalmente a confrontei, ela nem negou. Ela disse que a casa parecia entulhada com fotos velhas por toda parte. Ela disse que era estranho para a mãe dela viver cercada por fotos da esposa morta do meu pai, e ela disse: "Eu nem morava mais lá. Então por que precisava de fotos nas paredes?" Ela disse que a família dela morava lá agora, e a casa deveria refletir isso. Perguntei o que ela fez com as fotos da minha mãe, e ela deu de ombros e disse que estavam em algum lugar na garagem, e disse que eu poderia levá-las se quisesse, já que ninguém mais precisava delas. Fui até meu pai e contei tudo a ele. Disse que Waverly vinha removendo sistematicamente todos os vestígios meus e da minha mãe de sua casa. Disse que ela admitiu isso na minha cara sem nenhuma vergonha. Pedi a ele para fazer algo a respeito, e ele pareceu desconfortável e disse que não queria causar drama com Glória, que Waverly era jovem e ainda estava se ajustando. Ele disse que talvez eu estivesse sendo sensível demais sobre fotos velhas, e disse que o passado era passado, e todos nós precisávamos seguir em frente como uma nova família. Foi quando percebi que meu pai não ia proteger meu lugar na vida dele. Ele ia deixar o Waverly me apagar porque era mais fácil do que ter uma conversa difícil com sua nova esposa. Então parei de esperar que ele consertasse as coisas, e eu mesmo as consertei. Comecei pegando de volta o que era meu, todas as fotos minhas e da minha mãe que Waverly tinha jogado na garagem. Vieram pra casa comigo. Não pedi permissão, apenas as coloquei no meu carro durante um jantar de domingo, enquanto todos comiam sobremesa. Waverly notou quando foi à garagem buscar algo, e encontrou as caixas vazias. Ela voltou pra dentro exigindo saber onde tudo tinha ido. Eu disse a ela que peguei o que ninguém mais queria, já que ela deixou claro que aquelas fotos não pertenciam mais àquela casa. Ela reclamou com meu pai e Glória. Meu pai pareceu aliviado por não ter mais que lidar com isso. Glória pareceu desconfortável, mas não disse nada. Waverly ficou furiosa, mas não podia discutir, já que foi ela quem disse que eu poderia ficar com elas. Então comecei a ficar menos disponível. Parei de atender as ligações dele. A primeira vez que ele ligou depois que peguei as fotos, deixei ir para a caixa postal. Ele disse que queria saber como eu estava. A voz dele parecia confusa, como se ele não conseguisse entender por que eu não estava respondendo. A segunda ligação veio 3 dias depois. Ele perguntou se eu queria vir jantar no domingo. Respondi por mensagem dizendo que tinha planos. A terceira ligação aconteceu uma semana depois disso. Ele deixou uma mensagem mais longa desta vez, dizendo que Glória estava fazendo minha carne de panela favorita. E eles realmente esperavam que eu pudesse ir. Respondi que o trabalho estava corrido e eu não podia me comprometer com nada no momento. Cada desculpa parecia como colocar um escudo entre mim e a dor de assistir Waverly me apagar enquanto ele não fazia nada. Na quarta semana, as mensagens dele começaram a soar preocupadas em vez de apenas confusas. Ele perguntou se estava tudo bem e se ele tinha feito algo errado. Quase ri quando ouvi essa. Quase. No trabalho, continuei errando coisas simples. Esqueci de enviar um e-mail para um cliente. Marquei uma reunião para o horário errado. Eu olhava para a tela do meu computador sem realmente ver nada nela. Lana notou durante nosso intervalo de almoço em uma terça-feira.
Estávamos sentadas na sala de descanso com nossos sanduíches quando ela colocou a mão no meu braço e perguntou o que estava acontecendo. Tentei desconversar no início, dizendo que estava apenas cansada. Ela me deu um olhar que dizia que não estava acreditando. Então, contei a ela tudo sobre as fotos desaparecendo uma a uma, sobre encontrá-las em caixas na garagem como lixo, sobre Waverly admitindo que as jogou fora porque ninguém precisava delas, sobre meu pai se recusando a fazer qualquer coisa porque não queria drama com sua nova esposa. O rosto de Lana ficou vermelho enquanto eu falava. Quando terminei, ela realmente levantou a voz, o que ela nunca faz. Ela disse que era cruel e errado, e que meu pai deveria ter vergonha de si mesmo, por deixar isso acontecer. Ouvir ela ficar com raiva em meu nome fez algo apertado no meu peito se soltar um pouco. Ela disse que eu não estava exagerando ou sendo sensível demais. Ela disse que qualquer um ficaria magoado com o que aconteceu. Sábado de manhã, eu ainda estava de pijama quando alguém bateu na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi meu pai parado lá, meu estômago embrulhou. Pensei em não atender, mas ele bateu de novo e chamou meu nome. Abri a porta e ele parecia terrível. O cabelo dele estava bagunçado e ele tinha olheiras fundas. Ele perguntou se podia entrar. Dei um passo para o lado e deixei ele passar por mim para a sala de estar. Ele se virou e perguntou por que eu estava evitando a família. Cruzei os braços e disse a ele que não podia continuar indo lá para assistir o Waverly me apagar da vida dele enquanto ele ficava parado e deixava acontecer. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu continuei. Disse a ele que doía demais estar naquela casa e ver todas as minhas memórias sumidas, substituídas por alguém que deixou claro que não me queria lá. Ele começou com as mesmas desculpas. Disse que Waverly era jovem e ainda estava se ajustando à nova situação familiar. Disse que misturar famílias levava tempo e paciência. Eu o cortei antes que ele pudesse terminar. Disse a ele que ela admitiu tudo na minha cara sem nenhuma culpa ou remorso. Ela disse que ninguém precisava daquelas fotos. Ela jogou fora fotos da minha mãe morta como se fossem lixo. Disse a ele que sua recusa em fazer qualquer coisa a respeito me fez sentir como se eu não importasse mais. Como se ele preferisse manter sua nova esposa feliz a proteger meu lugar na vida dele. Minha voz falhou quando disse essa última parte. Mas não chorei. Ele parecia ter levado um tapa. O rosto dele ficou pálido e ele se sentou no meu sofá sem pedir. Ele colocou a cabeça nas mãos e ficou quieto por um longo minuto. Quando ele olhou para cima, seus olhos estavam úmidos. Ele disse que sentia muito. Disse que estava tentando evitar conflitos e não percebeu quanto dano estava causando. Ele prometeu que falaria com Glória seriamente desta vez e garantiria que as coisas mudassem. Sentei na cadeira em frente a ele e disse que já tinha ouvido essa promessa antes. Eu precisava ver mudança real, não apenas palavras. Eu precisava que ele me defendesse e defendesse a memória da minha mãe em vez de escolher o caminho mais fácil. Ele assentiu e disse que entendia. Ele perguntou se eu daria a ele uma chance de consertar as coisas. Não respondi imediatamente. Finalmente disse que esperaria para ver o que ele realmente faria. Ele se levantou e me abraçou antes de sair. Foi um abraço longo, do tipo que ele costumava me dar quando eu era pequena, e estava com medo de algo. Depois que ele saiu, fiquei na minha sala me sentindo culpada e aliviada ao mesmo tempo. Culpada por fazê-lo se sentir mal. Aliviada por ter finalmente dito tudo. Liguei para a Evangeline imediatamente. Ela atendeu no segundo toque e perguntei se ela podia vir. Ela apareceu 40 minutos depois com 2 garrafas de vinho e um saco de batatas fritas. Sentamos no meu sofá e contei a ela tudo o que aconteceu com meu pai. Ela ouviu sem interromper, que é uma das coisas que mais amo nela. Quando terminei de falar, ela serviu mais vinho para nós duas e disse que fiz a coisa certa sendo honesta. Pelas próximas 2 horas, desabafei sobre tudo. Sobre me sentir apagada. Sobre ter medo de que meu pai estivesse escolhendo sua nova família em vez de mim. Sobre sentir falta da minha mãe e desejar que ela estivesse aqui para me dizer o que fazer. Evangeline apenas ouviu e assentiu e encheu meu copo quando ficou vazio. Antes de ir embora, ela sugeriu algo que eu não tinha pensado. Ela disse: talvez você devesse falar com um terapeuta sobre tudo isso. Ela disse que perder minha mãe e agora me sentir empurrada para fora da vida do pai era um luto complicado que poderia ajudar a trabalhar com um profissional. Ela me deu o nome de alguém que ela tinha visto depois que seus pais se divorciaram. Ela disse que a terapeuta realmente a ajudou a entender que ela não era responsável por consertar os problemas de todo mundo. Peguei o nome e coloquei no meu telefone. Depois que Evangeline saiu, sentei sozinha no meu apartamento e pensei se estava pronta para falar com um estranho sobre toda essa dor que vinha carregando. Na semana seguinte, marquei uma consulta com a terapeuta. O nome dela era Dra. Sparks, e o consultório ficava num prédio no centro. Fiquei nervosa entrando para a primeira sessão. Nunca tinha feito terapia antes e não sabia o que esperar. A Dra. Sparks era mais jovem do que pensei. Talvez no final dos seus 30 anos, com olhos gentis e uma voz calma. Ela me pediu para contar o que me trouxe ali. Comecei a falar e uma vez que comecei, não consegui parar. Contei a ela sobre minha mãe morrendo quando eu tinha 19 anos, sobre meu pai casando de novo, sobre Waverly removendo todas as fotos de mim e da minha mãe da casa, sobre meu pai se recusando a fazer qualquer coisa para impedir. A Dra. Sparks ouviu e fez anotações e fez perguntas que me fizeram pensar. No final da hora, percebi algo que não queria admitir. Eu estava segurando tanta raiva porque não queria que ninguém pensasse que eu era contra a felicidade do meu pai. Eu estava engolindo minha mágoa e fingindo que tudo estava bem quando nada estava bem. A Dra. Sparks me ajudou a ver que proteger a memória da minha mãe e querer meu lugar na família não era a mesma coisa que rejeitar Glória e Waverly. Ela disse que eu tinha o direito de existir na vida e na casa do meu pai. Ela disse que estabelecer limites não era maldade ou egoísmo. Era saudável e necessário. Saí daquela primeira sessão sentindo como se alguém tivesse me dado permissão para parar de fingir que estava bem. No caminho para casa, chorei. Mas foi um tipo diferente de choro de antes. Parecia deixar algo ir em vez de segurar. 2 semanas se passaram sem notícias do pai. Sem ligações, sem mensagens, sem recados pedindo para ir jantar. A princípio, pensei que talvez ele estivesse me dando espaço. Então comecei a me perguntar se ele tinha decidido que era mais fácil simplesmente me deixar afastar. Esse pensamento doeu mais do que qualquer outra coisa. Continuei checando meu telefone, esperando ver o nome dele aparecer, esperando que ele me provasse o contrário, fazendo algo sobre a situação em vez de apenas prometer.
Cada dia que passava sem ouvir dele parecia uma prova de que eu estava certa. Ele não ia lutar por mim. Ele ia escolher o caminho mais fácil e deixar Waverly ter o que queria. Tentei focar no trabalho e na minha própria vida, mas o silêncio dele pesava no meu peito como uma pedra que eu não conseguia expelir. O nome de Gloria apareceu na tela do meu telefone 3 dias depois. Encarei por alguns segundos antes de atender porque não conseguia entender por que ela me ligaria diretamente. Ela perguntou se eu tinha tempo para tomar um café naquela semana e a voz dela soava cuidadosa, como se estivesse tentando não dizer a coisa errada. Eu disse que sim, embora não tivesse certeza sobre o que era. Concordamos em nos encontrar em um lugar a meio caminho entre nossas casas na manhã de sábado. Passei os próximos dias imaginando o que ela queria conversar sem meu pai ou Sábado chegou e cheguei à cafeteria primeiro. Pedi minha bebida e sentei numa mesa perto da janela onde podia ver o estacionamento. Gloria chegou 10 minutos depois dirigindo seu carro prateado. Ela entrou e me viu imediatamente. Ela parecia nervosa quando se sentou à minha frente. Suas mãos envolviam a xícara de café como se precisasse de algo para se segurar. Ela me agradeceu por encontrá-la e então simplesmente começou a falar. Ela disse que meu pai finalmente explicou tudo a ela sobre as fotos e o que Waverly vinha fazendo há meses. Ela me olhou nos olhos e disse que ficou horrorizada quando percebeu o quanto a filha tinha removido da casa. Ela disse que não sabia que tinha chegado a esse ponto porque não estava prestando atenção no que Waverly estava fazendo. Gloria continuou falando e eu podia ver que era difícil para ela dizer isso. Ela pediu desculpas por não notar antes. Ela disse que estava tão focada em fazer seu novo casamento funcionar e manter todos felizes que perdeu o que estava acontecendo bem na frente dela. Ela admitiu que deveria ter observado Waverly mais de perto porque misturar famílias era complicado e exigia esforço real de todos. Ela me perguntou o que poderia fazer para melhorar as coisas entre nós e consertar o que sua filha havia quebrado. O rosto dela parecia sincero. Eu acreditei que ela falava sério. Disse a ela que apreciava o pedido de desculpas e podia ver que ela estava sendo honesta comigo, mas também disse a verdade sobre onde estávamos agora. As fotos tinham sumido da casa do meu pai porque eu as levei todas de volta para o meu apartamento. Elas estavam em caixas no meu armário e nas minhas próprias paredes agora. Expliquei que mesmo se tentássemos colocá-las de volta na casa do papai, eu não podia confiar que elas ficariam lá. Waverly provou que apenas as removeria novamente no segundo que ninguém estivesse olhando. Eu disse que não estava disposta a passar por aquele ciclo mais, onde continuava encontrando minhas memórias de família jogadas na garagem como lixo. Gloria me surpreendeu assentindo e dizendo que entendia completamente. Ela disse que não me culpava nem um pouco por proteger o que era meu. Ela se inclinou um pouco para frente e sua voz ficou mais baixa. Ela me disse que Waverly sempre lutou com ciúmes desde pequena. Ela disse que sua filha sentia que tinha que competir por atenção e aprovação constantemente. Ela admitiu que perder o próprio pai, quando era jovem, deixou Waverly desesperada para reivindicar meu pai só para ela. Gloria disse que isso não desculpava o comportamento, mas ajudava a te explicar de onde vinha. Ela parecia cansada. Quando disse isso, como se fosse algo com que lidava há anos. Decidi fazer a pergunta que estava me incomodando desde que tudo isso começou. Perguntei a Gloria diretamente se ela se incomodava com as fotos da minha mãe sendo exibidas na casa quando ela se mudou. Eu precisava saber se Waverly estava agindo sozinha ou se Gloria também queria aquelas fotos fora. Gloria balançou a cabeça. Ela disse que sabia exatamente onde estava entrando quando disse sim ao meu pai. Ela disse que nunca esperou que ele apagasse o passado ou fingisse que minha mãe nunca existiu. Ela me disse que achava saudável que ele mantivesse essas memórias visíveis, porque mostrava que ele era capaz de amor verdadeiro. Ela disse que não se sentia ameaçada por uma mulher que faleceu. Continuamos conversando e a conversa durou mais de 1 hora. Cobrimos tudo, desde como o casamento começou, até como era realmente viver com Waverly no dia a dia. Gloria me contou histórias sobre o comportamento da filha, que deixaram claro que isso não era apenas sobre mim. Waverly tinha problemas de ciúmes com outras pessoas também. Comecei a ver Gloria como sua própria pessoa, separada do que a filha tinha feito. Ela estava genuinamente tentando fazer essa família misturada funcionar, mesmo que a filha estivesse tornando quase impossível. Esse esforço importava para mim. Antes de sairmos, Gloria mencionou o aniversário de 60 anos do meu pai. Ela disse que seria em 2 meses e estavam planejando uma festa em casa. Ela perguntou se eu viria e faria parte da celebração. Disse a ela que precisava pensar sobre isso porque não tinha certeza se estava pronta para voltar àquela casa e fingir que estava tudo bem. Ela disse que entendia e não me pressionaria. Nos abraçamos no estacionamento antes de entrar em nossos carros separados. Foi estranho, mas também bom ter realmente conversado com ela como pessoas reais, em vez de apenas sermos estranhas. Naquela noite não consegui parar de pensar na festa de aniversário. Fui ao meu armário e tirei as caixas de fotos que resgatei da garagem. Sentei no chão do meu quarto e comecei a passar por elas. Eu realmente olhei para elas desta vez em vez de apenas pegá-las e correr. Havia tantos momentos capturados nessas fotos. Meu 5º aniversário com o bolo caseiro que minha mãe decorou. A viagem de acampamento onde meu pai me ensinou a pescar. Meu primeiro dia de jardim de infância parada na varanda da frente. Minha mãe rindo de algo fora da câmera antes de ficar doente. Minha formatura do ensino médio com meus pais sorrindo na plateia. Cada memória que Waverly decidiu que não importava o suficiente para manter nas paredes. Espalhei as fotos no meu tapete. Olhar para todas elas juntas assim me fez perceber o quanto da minha vida Waverly tentou jogar fora. Estas não eram apenas fotos velhas ocupando espaço como ela alegava. Estas eram provas de que eu existia na vida do meu pai muito antes dela aparecer. Estas eram provas de que minha mãe era real e amada. E parte da nossa história familiar. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça enquanto eu estava sentada lá cercada por todas aquelas memórias. Começou pequena, mas cresceu quanto mais eu pensava sobre isso. E se eu fizesse um álbum de fotos para o aniversário do meu pai que contasse toda a história que Waverly tentou apagar? E se eu devolvesse a ele todas essas memórias de uma maneira que ele não pudesse ignorar ou deixar desaparecer novamente? Peguei meu telefone e liguei para a Evangeline. Ela atendeu no segundo toque e eu podia ouvir música tocando ao fundo. Contei a ela sobre a ideia do álbum de fotos e ela ficou quieta por um segundo antes de dizer que era perfeito. Ela disse que não era mesquinho ou maldoso, era apenas mostrar a verdade.
Ela se ofereceu para me ajudar a organizar tudo e fazer parecer realmente profissional para que ninguém pudesse descartar como apenas eu sendo emocional. Senti alívio ao ouvir o apoio dela. Fizemos planos para começar a trabalhar nisso naquele fim de semana no meu apartamento. Sábado de manhã, Evangelene apareceu com seu notebook e um monte de suprimentos. Espalhamos todas as fotos pelo chão da minha sala e começamos a organizá-las por ano. Havia muito mais do que eu lembrava. Fotos de cada aniversário, cada ano escolar, viagens em família, minha mãe sorrindo na cozinha, meu pai me ensinando a andar de bicicleta, os dois dançando em alguma festa. Evangelene continuava pegando fotos e me perguntando sobre elas, e me vi contando histórias. Por volta do meio-dia, a mãe dela, Lucille, passou para deixar o almoço e acabou ficando. Ela sentou no chão conosco e começou a olhar as fotos também. Cilly perguntou o que estávamos fazendo. Evangelene explicou toda a situação com Waverly e o plano do álbum de aniversário. Cilly ficou com um olhar que me lembrou que ela passou por seus próprios problemas de família misturada. Ela nos contou sobre como a nova esposa do ex-marido tentou agir como se Lucille nunca tivesse existido e como isso foi difícil para Evangelene quando criança. Ela disse que tornar minha presença visível não era cruel de jeito nenhum. Ela disse que famílias que fingem que o passado não existiu nunca constroem confiança real porque todos sabem que a verdade está sendo escondida. Ela olhou diretamente para mim e disse que meu pai precisava ver o que ele estava permitindo desaparecer. Ouvir isso de alguém que realmente viveu coisas semelhantes me fez sentir que eu não era louca. Continuamos trabalhando e comecei a pensar em como queria apresentar o álbum na festa. Precisava acontecer na frente de todos. Assim, meu pai não poderia simplesmente ignorar como fez com tudo. A família estendida precisava ver o que havia sido apagado de sua casa. Eu não estava tentando envergonhar ninguém ou começar uma briga. Eu só queria que as pessoas lembrassem que eu existia. Eu queria que eles vissem que minha mãe era uma pessoa real, que importava e merecia ser lembrada. Evangelene disse que devíamos pegar um álbum de couro muito bonito, algo que parecesse caro e atencioso. Passamos uma hora olhando opções online e encontramos um lindo de couro marrom escuro com cantos dourados. Encomendei com frete expresso. Nos dias seguintes, trabalhamos na organização das fotos. Minha festa de 5º aniversário com o bolo caseiro. Primeiro dia de jardim de infância na varanda da frente. Viagem de acampamento da família para Yellowstone. Minha mãe antes de ficar doente. Minha formatura do ensino médio com meus pais na plateia. Algumas fotos recentes apenas de mim e meu pai do ano passado. Evangelene me ajudou a arranjar tudo para contar uma história completa. As fotos da minha mãe foram incluídas naturalmente como parte da nossa história familiar, não escondidas como se não importassem. Cada página que terminávamos parecia pegar de volta um pedaço de mim. O trabalho se tornou meio que curativo de uma maneira estranha. Cada foto que eu colocava no álbum era eu me recusando a ser apagada. Cada legenda que eu escrevia era eu dizendo que pertencia. Eu não estava mais pedindo permissão ou esperando meu pai consertar as coisas. Eu as estava consertando sozinha, garantindo que todos pudessem ver a verdade. Evangelene notou que eu parecia mais calma. Meu pai me ligou 2 vezes durante aquelas semanas. Na primeira vez, ele perguntou se eu queria ir jantar e eu disse que estava ocupada com o trabalho. Na segunda vez, ele perguntou se estava tudo bem. Disse a ele que estava tudo bem e mantive a conversa curta. Não mencionei o álbum porque queria que fosse uma surpresa completa. Ele precisava abri-lo na frente de toda a família. Meu telefone vibrou numa tarde com uma mensagem de Waverly. A mensagem dizia que a mãe dela disse que ela precisava pedir desculpas por remover as fotos. Ela disse que sentia muito se eu me senti magoada. A coisa toda era tão obviamente forçada. Glória deve tê-la obrigado a enviar porque as palavras não soavam nada como Waverly. Não houve reconhecimento real de que o que ela fez foi errado. Ela provavelmente digitou enquanto revirava os olhos e depois voltou para o que estava fazendo sem pensar nisso novamente. Encarei a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria digitar de volta. Eu cansei de aceitar desculpas meia boca que não significavam nada. Cansei de fingir que as coisas estavam bem quando nada tinha realmente mudado. Waverly ainda achava que tinha o direito de me apagar. Deletei a mensagem e voltei a trabalhar no álbum. 3 semanas antes da festa, meu telefone vibrou com uma mensagem de Glória. Ela perguntou se eu iria ao aniversário do papai e se queria levar alguém. Confirmei que estaria lá e mencionei que levaria Evangelene para apoio moral. Glória enviou de volta um emoji de rosto sorridente e disse que estava feliz que eu estaria lá. A mensagem fez tudo parecer mais real. Eu ia realmente fazer isso na frente de toda a família. Eu ia entregar ao meu pai um álbum de fotos cheio de todas as memórias que Waverly tentou apagar. A próxima sessão de terapia veio na hora certa, porque eu estava começando a me sentir nervosa sobre o quão público tudo isso seria. Sentei na cadeira familiar em frente à terapeuta e admiti. Ela perguntou com o que eu estava preocupada especificamente. Disse a ela que tinha medo de que as pessoas pensassem que eu estava tentando causar drama ou envergonhar Waverly na frente de todos. Ela assentiu e perguntou se esse era meu objetivo. Eu disse que não, mas não podia negar que havia alguma satisfação em saber que Waverly teria que enfrentar o que fez publicamente. A terapeuta se inclinou para frente e me perguntou diretamente se isso era sobre cura ou vingança. Pensei sobre isso por um longo tempo antes de responder. Disse a ela que era sobre cura. Eu precisava que ele entendesse que seu passado comigo e minha mãe importava e não deveria ser escondido para deixar sua nova família confortável. A terapeuta concordou que isso era diferente de vingança. Ela disse que tornar minha presença visível não era cruel. Era necessário. Ela me lembrou que eu tinha o direito de existir na vida e na casa do meu pai. No final da sessão, me senti mais confiante. Alguns dias depois, meu telefone tocou com uma ligação do tio Paul. Ele era o irmão mais novo do papai e sempre nos demos bem, embora eu não o visse tanto quanto gostaria. Ele ligou para colocar o papo em dia e mencionou que planejava vir ao aniversário do papai. Perguntei a ele se ele lembrava de todas as fotos que costumavam estar na casa do papai. Paul disse, claro que lembrava. Ele costumava brincar sobre como o papai tinha transformado o corredor em um santuário para minha infância. Respirei fundo e perguntei se ele tinha notado que elas sumiram. Houve uma pausa do outro lado da linha. Paul disse que tinha notado na última vez que
que visitou e achou estranho, mas não quis tocar no assunto. Expliquei o que realmente aconteceu. Contei a ele sobre Waverly removendo sistematicamente cada foto de mim e da minha mãe e substituindo-as por fotos dela mesma. Contei a ele sobre encontrar tudo em caixas na garagem. Paul ficou quieto por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava tensa. Ele disse que estava feliz por eu estar fazendo algo a respeito. Ele disse que se preocupava que papai estava apagando seu passado para deixar Glória confortável, e isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Paul continuou falando e eu podia ouvir a preocupação em sua voz. Ele disse que estava preocupado com como tudo isso me afetava, mas não sabia como tocar no assunto sem parecer que estava interferindo no novo casamento do papai. Ele admitiu que notou que eu estava aparecendo menos e se perguntou se estava relacionado às mudanças na casa. Confirmei que sim. Paul me disse que entendia por que eu me afastei e disse que não me culpava nem um pouco. Ele disse que assistir papai deixar Waverly me apagar da casa da família tinha sido difícil para ele testemunhar como meu tio. Ele queria dizer algo, mas não sabia se era o lugar dele. Ouvir que eu tinha apoio da família me fez sentir mais forte sobre o que eu estava planejando. Contei a Paul sobre o álbum de fotos que estava fazendo para o aniversário do papai e o que ele conteria. Ele ficou quieto novamente e então disse que achava perfeito. Ele disse que às vezes as pessoas precisavam ver a verdade exposta claramente antes que pudessem reconhecer o que estavam permitindo. Saber que Paul entendia e aprovava o que eu estava fazendo me deu a confiança que eu precisava para seguir em frente. Uma semana antes da festa, Evangeline me mandou mensagem dizendo que o álbum estava pronto para retirada. Dirigimos até a gráfica profissional que ela encontrou através de um amigo que fazia fotografia de casamento. A mulher atrás do balcão trouxe um pacote grande embrulhado. Desembrulhei devagar e prendi a respiração quando vi o produto final. A capa de couro era linda e substancial, claramente feita com cuidado. Abri e folheei as páginas que projetamos juntas. Cada foto estava nítida e perfeitamente posicionada. As legendas que escrevemos contavam a história do meu relacionamento com papai, desde minhas primeiras memórias até fotos recentes. Minha mãe foi incluída naturalmente em tudo como parte da nossa história familiar. A coisa toda parecia profissional e intencional, não feita às pressas ou por mesquinharia. Evangeline apertou meu ombro e disse que estava perfeito. Paguei pelo álbum e o segurei com cuidado enquanto caminhávamos de volta para o carro. Isso estava realmente acontecendo. Em uma semana, eu ia entregar isso ao meu pai na frente de todos na festa de aniversário dele. Naquela noite, sentei na minha mesa da cozinha com o álbum aberto na minha frente. Comprei uma caneta bonita e pensei cuidadosamente sobre o que escrever na primeira página. A dedicatória precisava definir o tom certo para tudo que se seguia. Eu queria que fosse sincera e amorosa. Depois de vários rascunhos em papel de rascunho, escrevi cuidadosamente na primeira página, para o papai no seu aniversário de 60 anos. Uma celebração da família que temos sido e das memórias. Li várias vezes. Era perfeito porque era verdade. Este álbum era uma celebração do nosso relacionamento e da nossa história. O fato de que também mostrava o que havia sido removido de suas paredes era apenas a verdade se contando sozinha. Fechei o álbum e o embrulhei cuidadosamente em papel de aniversário que comprei mais cedo. O presente estava pronto. Evangeline veio alguns dias depois e praticamos o que eu diria quando apresentasse o presente. Eu queria ser graciosa e calorosa quando o desse ao papai. As fotos em si contariam a história. Eu não precisava fazer acusações ou apontar dedos. Evangeline interpretou o papel de vários membros da família assistindo e ensaiamos diferentes reações. Ela me lembrou de ficar calma. O objetivo era dar ao papai algo significativo que por acaso também mostrasse a todos o que havia sido apagado. Passamos por isso várias vezes até eu me sentir confortável com o que planejava dizer. Evangeline me fez prometer que eu não deixaria ninguém me fazer sentir culpada por dar ao meu pai um álbum de fotos da nossa vida juntos. Ela disse que eu tinha todo o direito de celebrar meu relacionamento. Na noite anterior à festa, mal dormi. Continuei duvidando se essa era a abordagem certa. Talvez eu devesse apenas falar com papai em particular em vez de fazer isso publicamente. Mas então eu lembrava do rosto de Waverly quando ela me disse que ninguém precisava das fotos da minha mãe. Eu lembrava de sua crueldade casual quando disse que eu não morava mais lá. Eu lembrava do alívio do meu pai quando tirei todas as fotos eu mesma para que ele não tivesse que lidar com o conflito. Toda vez que começava a perder a coragem, lembrava a mim mesma por que fazia isso. Meu pai precisava ver o que ele estava permitindo desaparecer. Ele precisava enfrentar isso publicamente, porque conversas privadas não tinham mudado nada. Eu merecia existir na vida dele. Quando o sol nasceu, eu estava exausta, mas determinada. Isso estava acontecendo. Na manhã da festa, fiquei em frente ao meu armário tentando decidir o que vestir. Escolhi um vestido que minha mãe amava, vesti e olhei para mim mesma no espelho. Eu parecia alguém que pertencia à festa de aniversário do pai. Eu parecia alguém que tinha todo o direito de dar a ele um presente significativo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Evangeline dizendo que estava a caminho. Peguei o álbum embrulhado e esperei perto da porta. Quando ela encostou, entrei no banco do passageiro. Ela me lembrou que me defender com dignidade não era a mesma coisa que causar drama. Ela disse que dar ao meu pai um álbum de fotos da nossa vida juntos era uma coisa completamente normal e amorosa. Se por acaso também mostrasse o que havia sido removido de sua casa, isso era apenas a verdade se tornando visível. Ela apertou minha mão e disse que estava orgulhosa de mim por me recusar a ser apagada. Segurei o álbum no meu colo enquanto dirigíamos em direção à casa do papai. Meu coração batia forte, mas me sentia pronta. Essa era minha família também, e eu não ia desaparecer silenciosamente. Paramos na casa e vi os balões primeiro. Grandes prateados soletrando 60 flutuavam contra a porta da garagem. Uma faixa estendida pela varanda dizia Feliz Aniversário em letras azuis brilhantes. Carros alinhavam ambos os lados da rua e enchiam a entrada da garagem. Pelas janelas da frente, eu podia ver pessoas se movendo lá dentro. Muitas delas. Meu estômago apertou. Evangeline estacionou no final do quarteirão e desligou o motor. Ela se esticou e apertou minha mão. Peguei o álbum do banco de trás e respirei fundo. O papel de embrulho amassou sob meus dedos. Caminhamos pela entrada juntas e eu podia ouvir vozes e risadas vindo de dentro. Glória deve ter convidado todo mundo. Reconheci o carro da minha tia e a caminhonete do meu primo. Evangeline tocou a campainha, embora pudéssemos ter apenas entrado. Eu precisava daquele segundo extra. Glória abriu a porta com um enorme sorriso. Ela me puxou para um abraço antes que eu pudesse falar. Ela cheirava a baunilha e seu suéter era macio contra meu rosto.
Ela me disse que estava tão feliz que eu vim e manteve a porta aberta. A casa estava lotada. Pessoas enchiam a sala de estar e transbordavam para a cozinha. Avistei tias e tios que não via desde o Natal. Meu primo Johnny acenou do outro lado da sala. O amigo do papai, Roger, estava perto. Então vi meu pai. Ele estava falando com alguém perto da janela, mas olhou para cima bem quando entrei. O rosto dele mudou completamente. Ele se iluminou como se eu tivesse dado a ele o melhor presente. Ele atravessou a sala em 4 passos largos e me envolveu em um abraço que me tirou do chão um pouco. Ele segurou firme e senti ele expirar contra meu cabelo. Ele sussurrou bem no meu ouvido que estava realmente feliz que eu vim. A voz dele falhou na palavra feliz. Eu podia ouvir o quão preocupado ele estava que eu pudesse pular isso. Eu o abracei de volta e disse feliz aniversário. Quando ele soltou, seus olhos estavam brilhantes. Glória pegou nossos casacos e Evangelene a seguiu para colocá-los em algum lugar. Fiquei lá segurando o álbum e tentando me orientar. A casa parecia a mesma, mas diferente. As fotos de Waverly ainda cobriam as paredes onde as minhas costumavam estar. A lareira exibia a foto de aceitação da faculdade dela, na moldura que costumava exibir minha formatura. Mas hoje, havia decorações por toda parte que tornavam mais difícil notar o que estava faltando. Vi Glória do outro lado da sala e fui lá dizer olá propriamente. Ela apertou meu braço e disse que estava feliz que eu pude vir. O sorriso dela parecia real, genuíno, como se ela realmente me quisesse. Waverly estava perto da cozinha conversando com alguém que eu não reconheci. Ela olhou quando entrei, mas desviou o olhar imediatamente. Ela não veio, não acenou, não me reconheceu de forma alguma. Tudo bem, eu não estava aqui por ela. Eu estava aqui pelo meu pai e por mim mesma. Evangelene voltou e ficou ao meu lado. Ela examinou a sala e depois se inclinou para sussurrar que eu conseguia fazer. Assenti. Minha tia veio e perguntou onde eu estava me escondendo. Ela disse que não me via há meses. Disse a ela que o trabalho estava louco e deixei por isso mesmo. Ela não insistiu. Meu tio perguntou sobre meu apartamento e se eu ainda estava no mesmo lugar. Respondi e mantive as coisas leves. As pessoas continuavam vindo falar. Meu primo perguntou sobre meu carro. O amigo do papai perguntou se eu estava namorando alguém. Perguntas normais de festa de aniversário. Conversa fiada normal de família. Eu me movia por tudo isso com o álbum debaixo do braço. Pela primeira hora, apenas existi no espaço. Conversei com parentes e comi batatas fritas e bebi refrigerante. Várias pessoas mencionaram que não me viam nos jantares de família ultimamente. Eu disse que estive ocupada. Eles assentiram como se isso explicasse tudo. Observei Waverly me evitar do outro lado da sala. Ela falava com todos os outros, mas nunca olhava na minha direção. Glória continuava me checando como se estivesse preocupada que eu pudesse ir embora. Papai ficou perto. Ele continuava encontrando razões para ficar perto de mim ou tocar meu ombro quando passava. Então Glória anunciou que era a hora do bolo. Todos se mudaram para a sala de estar. As pessoas pegaram cadeiras ou ficaram ao longo das paredes. Papai sentou na grande poltrona perto da lareira. Glória trouxe um bolo de chocolate com velas já acesas. Todos cantaram parabéns enquanto papai sorria e parecia envergonhado. Ele soprou as velas e as pessoas aplaudiram. Glória começou a trazer presentes de uma mesa perto da janela. Eu me posicionei perto da lareira onde todos pudessem me ver. Evangelene ficou contra a parede atrás de mim e quando olhei, ela assentiu. Glória entregou ao papai uma caixa grande primeiro. Ele abriu e tirou um conjunto de tacos de golfe. Todos fizeram sons de aprovação. Ele agradeceu a Glória e beijou sua bochecha. Waverly deu a ele uma garrafa de uísque caro. Ele segurou e as pessoas riram sobre ele ter idade suficiente para precisar da coisa boa agora. Minha tia e meu tio deram a ele um vale-presente. Meu primo deu a ele um cartão com dinheiro dentro. Papai abriu cada presente devagar e agradeceu a todos. A sala parecia relaxada, feliz. As pessoas estavam sorrindo e fazendo piadas. Esperei até que ele tivesse aberto tudo o resto. Então dei um passo à frente. A sala ficou mais quieta. As pessoas notaram meu movimento. Estendi o álbum embrulhado e disse a ele que fiz algo especial. Papai pareceu surpreso, mas satisfeito. Ele pegou o álbum com cuidado, como se pudesse quebrar. O papel de embrulho era grosso, e ele tirou a fita devagar. As pessoas assistiam. Papai tirou o papel e o colocou de lado. Ele abriu a capa do álbum. A sala ficou completamente silenciosa. Observei o rosto dele. Ele encarou a primeira página por um longo momento. Minha dedicatória estava lá com a minha letra, para o papai no seu aniversário de 60 anos. Uma celebração da família que temos sido e das memórias que construímos juntos. Com amor, sempre. Ele tocou as palavras com o dedo. Então ele virou a página. A expressão dele mudou. Suas sobrancelhas se juntaram e sua boca abriu ligeiramente. Ele virou outra página e outra. As pessoas começaram a se inclinar para ver o que ele estava olhando. Minha tia se aproximou. Tio Paul se levantou da cadeira. Ouvi reações silenciosas. Alguém disse: "Ó!" Tio Paul encontrou meu olhar do outro lado da sala. Ele assentiu uma vez, lento e deliberado, como se entendesse exatamente o que eu tinha feito e por quê. Papai continuou virando as páginas. Página após página de fotos. Eu bebê nos braços da minha mãe. Eu e papai pescando quando eu tinha 7 anos. Minha mãe antes de ficar doente, sorrindo para a câmera. Minha festa de 10 anos. Tudo o que costumava estar pendurado nessas paredes. Tudo o que havia sido apagado. Os olhos do papai se encheram de lágrimas. Elas transbordaram e correram por suas bochechas. Ele não as limpou. Ele apenas continuou virando as páginas e chorando silenciosamente. A sala inteira assistia. Ninguém falava. Finalmente ele olhou para mim. O rosto dele estava molhado e a voz dele falhou. Ele disse que não percebeu o quanto estava faltando até ver tudo junto. Olhei ao redor da sala e vi os rostos mudarem conforme as pessoas se inclinavam para ver o que papai estava segurando. Glória estava atrás dele com a mão no ombro dele. A expressão dela mudou de curiosa para outra coisa quando começou a entender o que o álbum continha. Ela olhou para página após página de fotos. Fotos com as quais ela viveu por 2 anos sem perceber que estavam desaparecendo. O rosto dela ficou pálido. E ela olhou para Waverly. Waverly tinha recuado contra a parede como se quisesse se misturar. Seus braços estavam cruzados apertados sobre o peito, e ela olhava para o chão. Ela não olhava para ninguém. A sala permaneceu quieta, exceto pelo papai virando as páginas. As pessoas continuavam se aproximando para ver. Minha tia se inclinou sobre o ombro do papai. Meu tio se levantou da cadeira e caminhou até lá. Primos se aglomeraram. Todos podiam ver o que eu fiz.
Cada foto contava uma história sobre como esta casa costumava ser antes de Waverly decidir que eu não pertencia mais aqui. Papai fechou o álbum cuidadosamente e o colocou no colo. Ele se levantou e caminhou direto para mim. Ele me puxou para um abraço tão apertado que eu mal conseguia respirar. Ele continuou dizendo obrigado repetidamente contra meu cabelo. A voz dele falhou e eu senti ele tremendo. Ele recuou, mas manteve as mãos nos meus ombros. Ele se virou para encarar todos na sala. Ele segurou o álbum e disse a eles que este era o melhor presente. Ele disse que sentia muito por deixar essas memórias serem guardadas. Ele disse que não percebeu o quanto tinha perdido até ver tudo junto assim. A voz dele ficou mais alta quando disse a última parte. Ele olhou para Glória quando disse isso. Então ele olhou para Waverly. Ninguém disse nada por um longo momento. Então Gabriela falou do sofá. Ela disse que estava se perguntando o que aconteceu. Ela disse que notou que a casa parecia diferente nas últimas vezes que visitou, mas não conseguia entender o porquê. Agora ela entendia. Outros parentes começaram a murmurar. Minha prima disse que lembrava das fotos de pesca que costumavam estar no corredor. Meu tio mencionou as fotos da minha mãe que costumavam ficar na estante. Todos estavam olhando para Waverly agora. Ela manteve os olhos baixos, mas seu rosto tinha ido de pálido para vermelho. A pressão social na sala era espessa o suficiente para tocar. Glória se afastou do papai e caminhou até Waverly. Ela colocou a mão no braço de Waverly e falou baixo, mas todos puderam ouvi-la. Ela disse que elas precisavam conversar mais tarde. A voz dela tinha uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Waverly assentiu sem olhar para cima. Ela parecia querer que o chão se abrisse e a engolisse. Senti satisfação se instalar no meu peito. Mas não foi cruel. Foi apenas alívio que as pessoas viram. A festa começou a se mover novamente, mas a energia tinha mudado completamente. As pessoas voltaram para suas conversas, mas continuavam indo até lá para olhar o álbum. Papai sentou com ele, e membros da família se revezaram sentando ao lado dele e passando pelas páginas. Eles compartilharam memórias sobre as fotos. Lembra quando você pegou aquele peixe enorme? Papai manteve o álbum perto dele como se tivesse medo de que pudesse desaparecer se ele o soltasse. Ele tocou as páginas gentilmente e ouviu as histórias de todos. Tio Paul me puxou de lado. Ele me disse que eu fiz a coisa certa. Ele disse que papai precisava enfrentar o que estava permitindo acontecer. Às vezes as pessoas precisam ver a verdade exposta claramente, antes que possam reconhecer. Ele apertou meu ombro e disse que estava orgulhoso de mim por me defender e defender a memória da minha mãe. Roger veio alguns minutos depois enquanto eu pegava um copo de água na cozinha. Ele me disse baixinho que estava feliz por eu ter falado do meu jeito. Ele disse que algumas coisas precisam ser ditas, mesmo quando são desconfortáveis. A festa começou a acabar por volta das 8. Papai veio até onde eu estava com Evangeline. Ele ainda tinha o álbum nas mãos. Ele perguntou se podia fazer cópias de algumas das fotos. Ele queria colocá-las de volta na casa onde pertenciam. Disse a ele que já tinha pensado nisso. Fui até meu carro e trouxe uma caixa que deixei no porta-malas. Dentro havia cópias de cada foto do álbum. Eu as mandei fazer ao mesmo tempo que montei o álbum. Disse a ele que ele podia colocá-las de volta onde quisesse. Glória veio quando viu a caixa. Ela disse imediatamente que as fotos definitivamente deveriam voltar. Ela se ofereceu para ajudar. Ela olhou para mim quando disse isso e sua expressão era de desculpas. Waverly estava do outro lado da sala assistindo, mas não disse nada. Ela não objetou ou discutiu. Ela apenas ficou lá parecendo derrotada. Ela sabia que tinha perdido esta batalha e todos testemunharam isso. Antes de Evangeline e eu sairmos, papai me puxou de lado para seu escritório. Ele fechou a porta e ficamos lá no silêncio. Ele pediu desculpas por não proteger meu lugar na família. Ele disse que estava evitando conflitos em vez de fazer o que era certo. Ele admitiu que sabia que algo estava errado, mas não queria causar drama com Glória. Ele disse que vê agora o quanto isso me machucou. Ele disse que assistir Waverly me apagar era mais fácil, e ele tinha vergonha disso. Os olhos dele se encheram de lágrimas novamente, e ele perguntou se eu poderia perdoá-lo. Disse a ele que o perdoava, mas precisava ver ação real desta vez. Ele assentiu e enxugou os olhos com as costas da mão. Ele prometeu que as fotos ficariam exatamente onde pertenciam. Ele disse que garantiria que eu fosse incluída em cada evento familiar. Ele apertou minha mão e me disse que me amava, e sentia muito que tenha levado tanto tempo para entender o que estava permitindo acontecer. Eu o abracei de volta e senti parte da tensão diminuir. Ficamos lá por um minuto antes de voltar para a festa e notei Glória nos observando da porta com uma expressão triste, mas esperançosa. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem do papai com foto. Ele já tinha pendurado 3 fotos no corredor antes do café da manhã. Nos dias seguintes, mais fotos chegaram ao meu telefone. Minha foto de formatura de volta na lareira, a foto da viagem de pesca. Cada imagem mostrava as fotos exatamente onde costumavam estar, como se nunca tivessem saído. Mas papai não parou por aí. Ele também enviou fotos de novas molduras que comprou com fotos recentes. Ele estava pensando em nosso relacionamento contínuo, não apenas preservando o passado. Salvei cada foto que ele enviou e senti algo quente se instalar no meu peito cada vez que meu telefone vibrava. 3 semanas após a festa, Glória mandou mensagem perguntando se eu queria tomar um café. Concordei e nos encontramos no mesmo lugar de antes. Ela parecia cansada, mas determinada. Ela me disse que estava trabalhando com Waverly para entender limites e respeitar a história da família. Ela admitiu que o progresso era lento e Waverly resistia a reconhecer que fez algo errado. Mas Glória disse que não ia desistir. Ela matriculou Waverly na terapia para trabalhar seus problemas de ciúmes e seu medo de não ser suficiente. Glória pediu desculpas novamente por não notar antes. Agradeci a ela por tentar e disse que apreciava sua honestidade sobre o quão difícil era. Conversamos por mais de 1 hora sobre famílias misturadas e como poderia ser complicado honrar o lugar de todos. 3 meses se passaram e me vi de volta aos jantares regulares de domingo, com limites mais saudáveis em vigor. Papai fazia um esforço consistente para me incluir em conversas e decisões. As fotos ficaram e ninguém tocou nelas. Waverly e eu não éramos próximas, e provavelmente nunca seríamos, mas alcançamos um lugar civilizado onde podíamos existir na mesma sala sem tensão. Eu tinha aprendido a advogar por mim mesma sem esperar que outra pessoa lutasse minhas batalhas. Eu tinha aprendido que falar não era cruel ou egoísta, era necessário. Aquela força que encontrei quando decidi fazer o álbum de fotos parecia o verdadeiro presente que dei a mim mesma. Não apenas o reconhecimento da minha família, mas o conhecimento de que eu poderia. Dirigi para casa do jantar naquela noite, me sentindo mais leve do que me sentia em anos, sabendo que tinha reivindicado meu lugar na vida do meu pai nos meus próprios termos.